Sinto vontade de falar isso para vocês hoje. Um amigo meu, que é pastor, inclusive, ligou para mim, dizendo que ele está com esse problema de ansiedade. Né? Eu fiquei tão preocupado que ele já é meu coroa que nem eu tenho 70, ele tem 65, já está com ansiedade, eu fiquei preocupado com ele. Aí eu fiquei, meu Deus, me livra disso, sabe? Me livra da ansiedade. Ele falou para mim que tem dia que ele não tem vontade de fazer nada, tem dia que ele fica trancado em casa e me pedindo oração. Ele dizendo para mim, o pior, Paulo, que eu não tenho para quem contar. Se eu falar com os irmãos vão pensar que eu perdi minha fé. Ele falou assim, eu estou precisando de ajuda. Eu digo, então eu vou orar por ti. Eu vou orar por você. Aí eu digo, meu Deus, como é que te vai lidar com essas coisas que pode chegar na vida de qualquer um, né? Na verdade, né? Eu fiquei pensando, eu fui atrás de uma resposta na palavra de Deus. Aí eu descobri, por exemplo, aliás, eu já sabia, que Jesus há tempo vem falando para as pessoas sobre ansiedade, né? Olha, numa época muito mais antiga, num tempo que o pessoal não ficava acordado até tarde vendo TV, no tempo que o pessoal dormia cedo, no tempo que o pessoal não tinha WhatsApp. Essas coisas não deixam você dormir cedo mais, né? Antigamente, dava 7 horas, estava todo mundo dormindo. No interior era assim. Não sei como é que está hoje, que todo mundo tem internet hoje. E num tempo em que não era para ter, as pessoas tinham essa ansiedade, né? Então, o que é interessante, que eu descobri na Bíblia, é que tem muita coisa que a Bíblia fala para a gente poder lidar com isso aí. Como é que a gente faz para lidar com essa ansiedade? Lidar com a ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é um transtorno que você tem quando você tem problema com o futuro. Quando o teu futuro está indefinido, que você não tem nenhum tipo de projeção para amanhã, que você não sabe o que vai acontecer amanhã, ou que você almeja alguma coisa que parece impossível para você alcançar, parece impossível para você ter acesso, você pode ficar ansioso. Quando você tem problema com o passado da sua vida, passado mal resolvido da sua vida, você desenvolve outro problema. Você desenvolve depressão. Quando a pessoa está com depressão, é porque ele tem um histórico do passado mal resolvido. Aí a ciência diz que o sujeito desenvolve depressão. Quando a pessoa tem problema no presente, né, aí ele desenvolve outro tipo de problema, de síndrome, ele desenvolve estresse. É quando o sujeito só trabalha, a vida dele é uma correria, não tem tempo nem para respirar e vive naquela pegada o tempo todo. Aí ele fica estressado. E nenhuma das 3 situações são boas. O estresse acaba com o teu coração. Esses dias, por exemplo, eu estava assistindo uma reportagem daquele médico, Dr. Rei, não sei se vocês já viram ele falando, né? Ele dando depoimento dele. Ele disse, eu fiz tudo certo, eu comia certo, fazia exercício, tudo aquilo que uma pessoa tem que fazer, eu fazia. Mas estou com câncer, ele falou. Por que ele está com câncer? Porque ele falou que ele tinha aquela vida corrida, ele tinha um estresse violento, então a vida dele era estressada. Aí ele não aguentou, porque toda vez que você fica estressado, você desenvolve um hormônio chamado cortisol, além do que você precisa. O cortisol no corpo, na quantidade certa, não te faz mal, mas o cortisol em excesso, que você acaba produzindo mais quando está com raiva, quando está ressentido, quando está magoado, quando vive chateado. Quanto mais você produz isso aí, ele em excesso vai envenenando o seu corpo e vai criando problemas de doença. Por isso que Jesus falou na palavra dele lá, sede manso, aprenda comigo a ser manso, porque quanto mais brabo você for, mais cortisol você produz. Você está entendendo? Quanto mais impaciente você for, mais agressivo você for, mais vai vir cortisol no teu organismo e a tua tendência de desenvolver uma doença assim inexplicável é alguma coisa que o percentual é muito alto dessa possibilidade. Então, eu quero ler com vocês aqui. Já estou falando até demais. Diga comigo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bem? Podemos assentar. Quem foi que falou isso? Um camarada super estressado, o apóstolo São Pedro. Pensa num camarada estressado, era o Pedro. Esse era estressado. Aqui ele está falando para você aprender a descansar em Deus. Quando a gente para um pouco para pensar,
Você encontra na Bíblia várias vezes a palavra de Deus falando para você descansar em Deus. Descansar em Deus. Deus sabe que a tua estrutura emocional, sabe que a tua estrutura física, às vezes ela não está muito preparada para pressões além daquilo que você possa suportar. E às vezes nós somatizamos as nossas preocupações juntamente com os problemas que a gente tem em casa, os problemas que a gente tem no trabalho, e a gente vai somatizando e o corpo vai recebendo aquilo. Quando você vê, você está a ponto de implodir de preocupação. É filho que dá preocupação, às vezes é aquele marido difícil que você tem em casa, que vive te dando dor de cabeça. Você está entendendo? Que vive deixando você preocupada. Aí você vai somatizando as preocupações, aí acontece aquilo que está na Bíblia, você começa a ficar sobrecarregado. Sobrecarregado. Jesus disse que quando você está sobrecarregado, para você procurar Ele. Quando Ele manda você procurá-lo exatamente nas suas situações em que você está sobrecarregado, Ele já faz isso numa maneira de tentar te socorrer, de tentar te preservar. E além, então, dele chamar você para realmente ir até ele, que ele tem a solução para esse teu problema dessa sobrecarga. O que é sobrecarga? É quando você tem sobre você uma carga além daquilo que você pode suportar. Talvez a tua responsabilidade é enorme. Você tem tanta responsabilidade em casa, é com o filho, é no trabalho, é tanta coisa na tua cabeça que você realmente nem percebe que essas coisas vão simplesmente te fragilizando emocionalmente. Tem gente que está bem, de repente ele surta. Bum! Ele não aguenta. E você vê uma pessoa quando ele está no limite de suportar as suas pressões e as suas sobrecargas, que ele começa a repetir isso constantemente. Um dia eu vou sumir. Um dia vocês vão me procurar, não vão me achar. Tem alguém aqui na sua casa que fala isso? Levante a mão. Você não vai levantar, já levantou? Bom. Um dia você não me acha. Um dia eu vou sumir, vou deixar vocês aí. E essa pessoa fica ameaçando, é porque ele está no limite. Está hiper pressionado, está hiper sobrecarregado. E quando isso acontece, simplesmente a pessoa nem percebe que ele vai se diluindo por dentro em função exatamente da sobrecarga, em função da pressão. Jesus olhou para as pessoas e disse, está todo mundo cansado. Ele estava fazendo uma pregação. E ele que tem a capacidade de poder fazer uma leitura mais profunda sobre a nossa vida, por ser Deus, ele olhou para aquelas pessoas, ele olhou e disse, eu quero que vocês venham a mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu posso aliviar vocês, disse Jesus. Eu posso aliviar vocês. Aí depois que ele falou sobre esse alívio que ele tem para dar, ele começou a passar algumas lições que são importantes. Lições que servem para você colocar em prática, para poder lidar com as suas cargas a ponto delas não te afetarem de uma maneira então que venha te adoecer e venha simplesmente acabar com você. Ele disse assim, vamos fazer uma troca. Você toma o meu jugo e vai aprender comigo a ser manso e a ser humilde de coração. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que se existe uma das coisas que atrapalha e que somatiza as suas cargas, é você ser brabo. Ser brabo é a pior coisa que pode acontecer na sua vida. Ele sabe que é difícil para você resistir quando você é daquela pessoa braba, aquela pessoa simplesmente tem um pavio curto, aquela pessoa que só reage na amígdala. Você sabe, já preguei para vocês aqui sobre a amígdala. Você não espera aí no córtex frontal para poder tomar uma decisão, você não tem um tempo de espera, você explode na hora, você simplesmente qualquer coisa, você explode ao ponto de simplesmente falar besteira, você vive entrando errado, vive falando coisas e se arrependendo depois, porque você não espera, você simplesmente é levado pelos seus impulsos, e essas coisas geralmente faz de você uma pessoa braba, uma pessoa difícil. Por quê? Porque todas as vezes que você tem essa explosão de brabeza é porque te falta uma outra coisa, humildade. Quando a gente não consegue ser humilde é porque nós temos
um autoconceito elevado da gente mesmo, que é a definição de orgulho, e toda pessoa orgulhosa é complicada, ela nunca cede, só ela que está certo, ela faz os seus dias difíceis, ela não é flexível. Tenho explicado para vocês que tudo aquilo que não é flexível quebra, isso é o princípio da física. A pessoa tem que ser flexível na vida, na convivência, porque se você é aquela pessoa dura, temperamental, aquela pessoa implacável, você está fadado simplesmente numa hora quebrar emocionalmente, quebrar toda a sua estrutura, porque você não pondera nunca. Tem um versículo na palavra de Deus que diz assim: se depender de vós, tende paz com todos. Tem gente que vive em conflito. Tem pessoas que são pessoas que estão sempre prontas a embate, são beligerantes, vivem em conflito, vivem em guerra. Tem gente que gosta tanto de uma briga, de uma confusão, que se você não for lá pedir desculpa para ele, se você não se dobrar, se você não se rebaixar, ele fica 2 anos sem falar com você. Você tem que estar cedendo o tempo todo. Como é difícil viver com uma pessoa em que você tem que ceder o tempo todo. Você se torna uma pessoa difícil. Vocês já ouviram falar de um homem que morava na Paraíba chamado Seu Lunga? Um dia ele chegou em casa, ele abriu a porta e foi entrar em casa e a filha dele estava encenando a casa. Aí quando ele pisou na casa, a filha disse: meu pai, não faça isso, só abre a porta, entra por aí e fica atrapalhando a gente, sujando toda a casa. Ele era tão nervoso, tão brabo, que ele voltou. E desde aquele dia ele passou 1 ano entrando na casa dele pela janela. Tão bravo que ele era, vocês estão entendendo? Então tem gente que é assim, que é turrão. Ele pensa que ele está fazendo só mal para os outros, ele torna a vida dele difícil, torna a vida de pessoas que convivem com ele difícil, e vive situações pesadas de sobrecargas e de conflitos. Aí Jesus disse: olha, vocês têm que ser humildes. E se vocês não são, aprendam comigo a ser manso, a não ser brabo, a ser humilde de coração. Isso tudo era para poder o quê? Preservar você. Preservar você que acha que é uma vantagem tremenda não levar desaforo para casa. Você que diz assim: não, comigo é assim, falou 1, vai ouvir 4, vai ouvir 10. Biblicamente falando, faz mal para você. Por isso que a Bíblia pede insistentemente para nós aprendermos a perdoar. Porque quando você não consegue perdoar as ofensas dos outros, você simplesmente, diz a Bíblia, que os seus ossos apodrecem juntamente com a pessoa com quem você tem ódio ou raiva. Não deixe o passado ficar marcando a tua vida. Ah, mas me fez mal. Aquela pessoa foi ruim para mim, me sequelou. Problema dele, te limpa com Deus. Às vezes Deus não consegue entrar na vida da gente porque não tem espaço na vida da gente. A gente está cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de revolta. Aí Deus quer fazer parte, não dá. Porque para Deus poder entrar na tua vida, você tem que se esvaziar de você. Você tem que se esvaziar de você. Quando você se esvazia de você, dessas mágoas, desse ressentimento, dessas coisas que estão no teu coração, sobra espaço e Deus começa a encher você. E quando Ele encher você, quando Ele enche você, você consegue ter paciência, você consegue ser uma pessoa mansa, você consegue ponderar, você consegue olhar a vida de uma outra maneira. Isso vai ser bom para você e bom para quem convive com você. Diga glória a Deus. São ensinamentos da Bíblia, gente. Aí Pedro chegou e disse: ó, gente, o Pedro falou: olha, lance para ele. Não está dando conta? Está difícil? Lança. O que é? Jogar. Aqui, Senhor. Tenho dificuldade para lidar com isso. Não sei como resolver isso. Isso está acabando comigo. Eu não vou me acabar por conta dessa situação que eu não posso resolver, essa situação que fugiu do meu controle. Mas eu vou colocar nas suas mãos para que o Senhor tome de conta e faça do jeito que o Senhor quiser, e eu vou descansar. Amém? Descansar em Deus é exatamente isso, é quando você passa para Deus, que você joga para Deus, seja lá o que tem te causado ansiedade, você joga para Deus. Você joga para Ele,
E ele é que vai resolver coisas que você há anos está tentando resolver e não consegue resolver. Tem problemas da sua vida que, para terem solução, não depende da tua boa vontade, não depende mais da tua insistência, não depende mais da tua boa conversa, não depende mais das pressões que você possa fazer na pessoa, não depende mais disso. Tem situações da sua vida que a solução e a tua dependência só tem uma coisa: você está dependendo de um milagre. Tem problemas que há anos se arrastam na sua vida que, se não houver um milagre, você não tem solução. Quando a situação é para milagre, é porque você já esgotou-se já, você chegou no seu limite, você esbarrou nos limites que você tem. E quando você esbarra nos seus limites, você não tem mais para onde ir, porque você é um ser humano limitado. Só quem tem condições de ir além dos seus limites é Deus na tua vida. Aí o que você faz? Você vai lançar para Deus, como diz aqui o verso, e depois que você vai lançar para Deus, você simplesmente vai descansar. Porque para Deus, colocar na mão de Deus, não é simplesmente chegar e dizer, meu Deus, está na tua mão. É colocar na mão de Deus e esperar. Aí você vai fazer o quê? Vai ficar preocupado? Vai ficar pensando, remoendo? Não, está na mão de Deus. Está na mão de Deus. E quando você coloca na mão de Deus, você aprende juntamente uma outra coisa, a dar graças, mesmo que a coisa seja ruim, seja complicada. Por isso que a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque para você não falar besteira e não complicar mais o problema que já existe. Quando você dá graça, você simplesmente demonstra uma submissão a Deus e o acreditar que a situação está na mão de Deus, e isso facilita a Deus agir. E Deus quer que você coloque na mão dele, que você lance para ele, disse o apóstolo São Pedro, por uma única razão, porque ele tem cuidado de você. Diga glória a Deus. Ora, o Pedro dizia isso, porque ele tem cuidado de vós. Ele tinha experiência com respeito aos cuidados de Deus com a vida da gente. Vou contar um testemunho meu. Eu comecei a fazer um culto bem ali naquele hotel, lá no coisa, e começou a dar gente ali. Começou a dar gente, foi dando gente. Quando eu vi, eu estava com o salão totalmente lotado lá no hotel. E eu pensava assim, como é que eu vou comprar um terreno aqui, gente? Eu ia perguntar os terrenos, 2 milhões, 1 milhão. E eu lá com 200 pessoas, como é que eu vou comprar um terreno desse? Quando foi um dia, eu me acordei tão angustiado, porque eu sabia que ia chegar um momento que eu não teria mais como ficar ali por conta das condições financeiras, que faltava isso para poder resolver o problema. Eu cheguei com Deus, orei a Deus, eu orei dentro do meu carro. Meu Deus, eu não sei se o senhor está querendo que tenha uma igreja aqui. Tem gente que fala que esse negócio de igreja é bobagem, que o senhor não olha para isso, de construção de templo. E eu, na verdade, nem sei o que é que o senhor pensa. Eu falei para Deus. Eu gostaria de saber, porque eu estaria mais confortável em poder dividir com o senhor e pedir alguma coisa, falei para Deus. Uma oração simples. Eu disse, eu estou aqui, com essa reunião aí, está dando muita gente, mas o dinheiro que dá aí não dá para comprar um terreno aqui não, Jesus. E eu preciso de um terreno aqui, não sei como esse terreno pode acontecer. Eu orei, eu disse, eu só sei de uma coisa, se te agrada, se é da tua vontade, o Senhor tem o poder de abrir as portas para que esse terreno apareça aqui para mim. Falei isso para Deus e me esqueci. Descansei, não quis me preocupar mais com a situação. Fui viver um dia de cada vez. Quando é um dia, o presidente da minha igreja, o meu pastor, o líder, pastor Mário de Oliveira, que eu tenho uma consideração imensa, ligou para mim, Paulo, eu digo, oi. Eu estou sabendo que você está fazendo reunião lá no hotel e tal, assim, assim, assim. Eu disse, estou fazendo uma reunião lá. E é alugado lá, né? Eu digo, é alugado lá. Paga quanto, né? Paga R$8.000 por mês. A igreja arrecadava uns 14, 8 era só para pagar o salão. Ele disse assim, olha, eu vou comprar um terreno para ti. A gente vai se unir aqui, se juntar tudo e vamos comprar um terreno. Ele falou assim para mim, eu tenho 700 mil para comprar um terreno aí. Eu digo, poxa, não dá.
O terreno aqui tudo é 1.200.000, 1.300.000. Como é que a gente vai conseguir comprar um terreno de 700.000? Mas eu fiquei calado. Aí ele me chamou, não falei mais nada, passou umas 3 semanas, ele me chamou, vem cá, eu mandei tu procurar o terreno de chefe. Não tem terreno de 700.000. O único que eu encontrei de 700.000 que ficar lá para o Calhau já, a gente tentou fechar negócio, nós demoramos para falar com o senhor, porque ele estava conseguindo, quando a gente voltou lá para fechar negócio, que o senhor falou que dava 700.000, o terreno foi vendido para a Xuxa. Só que não foi feito nada, a Xuxa comprou. A artista, eu falei para ele. Ele disse, foi. Aí chegou um dia um irmão da igreja, o senhor não quer comprar um terreno na Península? Eu digo, quero. Quanto é? 1 milhão. Eu digo, ai. Mas 1 milhão não tem para dar. É isso. Mas a mulher só vende por 1 milhão, ela nem quer vender. Um sujeito colocou 800.000 à vista para ela, ela ficou com tanta raiva que ela desfez o negócio com o camarada, que ela só vende por 1 milhão. Eu digo, e ela divide? Que divide nada, o camarada tentou dividir em 5 vezes, ela não quis. Eu digo, meu Deus. Mas se eu quiser, eu vou lá falar com ela. Fala com a mulher lá. A mulher disse que vendia para nós, para a igreja ela vendia. Mas aí ela entendia que era à vista. Aí um dia o pastor veio de São Paulo, vamos lá negociar com ela. Aí os 2 corretores, olha, se for para dividir, é melhor nem ir, porque ela é turrona, ela é dona de vários prédios inteiros ali. Ela tem vários edifícios ali perto do seu, mas que ela aluga para as pessoas que estudam lá. É uma mulher muito rica, ela mora no Rio Grande do Sul e passa 15 dias aqui, 15 dias no Rio Grande do Sul. E eles disseram, não, eu sou o corretor dela, um dos deles falou, trabalho para ela. Ela nunca, que ela não precisa vender terreno ali, ela não precisa vender nada dela, ela não vai dividir. Eu digo, mas tenta lá, por favor, eu falei para ele. Tenta, por favor, conversa com ela, se ela divide 10 vezes. Ele disse, 10 vezes? Como? Ela não vende, não vai dividir, mas eu vou lá. O senhor está pedindo para ir lá, eu vou tentar. Eu mandei o meu corretor. O meu corretor vai contigo lá. Era uma quarta-feira, como hoje. O pastor que estava de São Paulo estava aqui, nós ficamos ali na cantina esperando a resposta. Eles saíram 6 horas da tarde aqui para conversar com a mulher. Eu já sabia que ia dar errado. Quando eu vi, chegou os 2 aqui com uma cara que eu olhei de longe e digo, pô, deu errado. Aí eles entraram na cantina, um olhou para mim e disse, olha, que a gente está impressionado aqui. Eu digo, por quê? Ela falou que ela vende de 10 vezes para o senhor. E o certo é que a igreja comprou por 10 vezes. Vocês estão entendendo? Você descansa e Deus toma de conta para você. Amém? Você não sabe como resolver, mas Ele tem a solução para todas as coisas, diz a palavra. Amém. Isso foi comigo, mas pode ser com você se você aprender a descansar nele. Se você aprender a descansar nele, pode ser com você. O que é que está cansando você? O que é que está deixando você estressado ou estressada? O que é que está acontecendo que você não está conseguindo dormir direito à noite só pensando? O teu cérebro, a tua cabeça não consegue desplugar. Você fica pensando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tua cabeça não descansa. Você não vai aguentar se você continuar assim. Então a palavra de Deus para você é essa hoje, para você jogar para Deus o que está preocupando para você e ir tratar de dormir, e tratar de descansar, porque tem um texto na Bíblia que diz que para os seus, Deus dá de madrugada enquanto você dorme. Procura esse verso para mim, por favor, aí. Que enquanto a gente dorme, de madrugada, Deus está trabalhando em seu favor. Mas para Ele trabalhar de madrugada em seu favor, você tem que aprender a descansar nele e jogar para Ele as suas preocupações, como está ensinando aqui o apóstolo São Pedro. Vamos ver alguns versos da Bíblia. Joga o primeiro aí, por falar com os irmãos aqui. Digam comigo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Deixe a presença de Deus ir contigo que você vai conseguir descansar. Deixa. Entra na presença e depois que você entra meu Deus, eu estou orando aqui, estou na tua mão, não vou me preocupar com isso, não vou me preocupar com aquilo que está tirando as minhas forças, mas eu vou descansar. Aí você vai para a presença dele, aí ele faz você descansar e quem vai ter a solução que você não tem é ele.
Vamos ver mais um verso. Isso é Êxodo 33, 14. Olha só, foi legal essa foto que eu peguei. Satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma entristecida, diz o Senhor em Jeremias capítulo 31, 25. Tudo isso é promessa, que talvez você não teve acesso ainda porque você não aprendeu a se colocar na mão de Deus. Você ainda se preocupa. É igual aquela mãe: Jesus, eu coloco meu filho nas tuas mãos, está nas tuas mãos, eu entreguei nas tuas mãos, Jesus. Mas ela fica acordada enquanto ele não chega. Vocês estão entendendo? Em vez dela dormir, fica acordada: meu Deus, onde está meu filho? Fica com medo, fica acordada e não consegue dormir enquanto ele não chega. Então você não colocou na mão de Deus, você não está confiando que Deus vai tomar conta. Porque quando você coloca na mão de Deus, você vai descansar e saber quem está no controle é o Deus que você acredita e o Deus que você busca. É isso que é colocar na mão de Deus. Olha o que diz aqui: inútil será para você levantar cedo e dormir tarde e viver na maior pressão, no maior estresse, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede o sono a quem ama. Não é esse o verso. É a tradução. Hein? É a tradução revista e atualizada, eu acho. É a tradução atualizada. Entendeu como é? Isso aqui é revista e atualizada. Está aqui, diz o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, o quê? Digam bem forte. Pois é, vá dormir, vai descansar, que enquanto você estiver dormindo, ele está agindo e trabalhando para poder fazer e resolver o que você não pode resolver. Assim, você consegue, sabe o quê? Expurgar a ansiedade do seu coração. Você consegue expurgar. Aí o inimigo vem: não, tu está ansioso, tu está com medo. Não estou com medo, não estou ansioso, eu tenho um Deus que cuida de mim, é Ele que dirige a minha vida, não vou me preocupar porque a minha vida está nas mãos dEle, Ele pode todas as coisas, porque a Bíblia diz que Ele é todo poderoso, que o impossível para Ele não existe, Ele realiza os seus grandes feitos. E quando você vai nessa fé, nessa confiança, se colocando nas mãos desse Deus, o que vai acontecer? Que a solução chega e a resposta chega. Diga glória a Deus. Então você que está aqui nesta noite, hoje você vai para casa e vai dormir o sono dos anjos, vai se despreocupar, sabendo que enquanto você estiver dormindo, Ele vai estar trabalhando em seu favor enquanto você dorme, como diz a palavra de Deus, e parar de brigar, parar de bater boca, parar de discutir, parar de viver brabo, nervoso, agressivo, impaciente. Para. Pede paz para Deus. Pede mansidão para Deus. E você vai ver que agindo assim, você vai facilitar o agir de Deus em favor da tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Vamos orar. Você que está aí, cansadão, tem hora que você parece que vai explodir. Tem hora que você parece assim que tem vontade de sumir, de largar tudo, não dizer para onde você vai, ficar longe de todo mundo. Você tem suportado uma expressão maluca e tem hora que parece assim que tu não vai resistir, mas Deus vai te ajudar. Vem aqui à frente que eu vou orar por você. Quero orar pela tua vida nesta noite, para que você vá para casa sabendo que Deus está cuidando de você. Amém? Vem aqui à frente para a gente orar. Vamos cantar um louvor para Deus. Vamos cantar um louvor para Deus. Tem um escudo e tem o outro. Como é o outro? Amém? Vem aqui para a gente orar por vocês. Quem é que anda estressado aqui? Não minta, não. Levante a mão. Tu anda estressado? Vamos ter calma a partir de hoje, no nome de Jesus. Quem é aquela pessoa que é assim, que quando o sangue ferve, é melhor sair perto de você, porque você fica transtornado.
tem que ter paz, tem que ter calma. Amém? Serenidade em Deus, serenidade em Deus. Porque quando você não vence isso aí, meu irmão, sofre teus filhos ficam tudo sequelados. Pior coisa que tem quando os filhos, lá vem o papai, meu Deus, as crianças já ficam tudo com medo, tudo quietinho ali com medo. Isso aí não é respeito, isso aí é medo, é pavor, não é bom. Você vai sequelar eles, fazer deles os seres humanos fracos por conta disso. Tem que chegar brigando, o problema está lá na rua, não traz para dentro de casa não. Entendeu, né? Deixa o problema lá e entra em casa com aquela certeza que é Deus que está tomando conta da tua vida. Amém? Vamos cantar um louvor primeiro. Qual é? Nunca houve noite. Essa aí, nunca houve noite. Essa que eu quero cantar. Vamos cantar? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, e esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, e esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Diga: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite, diga. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, e esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, e esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Diga: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Então usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Então usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Amém. Olha, Filipenses diz para você trocar a sua ansiedade pela oração. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andei ansioso com coisa alguma, antes, porém, faça conhecida as vossas petições, para você falar com Deus no lugar de se preocupar. Eu quero que você saia daqui sabendo lidar com essas dificuldades. Para vocês terem, eu peguei aqui um gráfico. O Brasil é campeão de pessoas
ansiosas. Para vocês terem uma ideia, segundo os dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, aqui no Brasil, 9,3% das pessoas são ansiosas. No mundo, o Brasil tem o maior percentual. No mundo, 4,4%, 350 milhões de pessoas que estão tendo esse problema. É muita gente. Tudo é preocupação. Vocês estão entendendo? Tudo é preocupação. Mas que nesta noite você saia daqui para aprender a descansar em Deus. Vai desenvolver essa capacidade de descansar em Deus. Se o teu corpo não está conseguindo descansar, porque você é elétrico, parece que vive ligado no 220, plugado, que não para, você vai descansar em Deus. Deus vai conseguir fazer você descansar, porque você precisa viver. Você tem filho talvez para criar, você tem toda uma vida pela frente, você não pode atrasar a sua vida em função dessas preocupações todas. Coloca a mão sobre o coração. Pensa em Deus. Diga assim: Jesus, me acalma. Acalma meu coração. Acalma minha alma. Acalma, Jesus. Nós vamos cantar mais um louvor enquanto você vai falando com Deus aí. Tá bom? Porque quando a gente canta, a gente vai acalmando a alma da gente. Viu? Vai pedindo para Deus aprender a acalmar você. Diz: Senhor, me acalma, Senhor. Me limpa por dentro, Senhor. Não deixa eu me afetar com aquelas pessoas malignas que se levantam e que tentam me atingir, que tentam me jogar para baixo. Diga para ele, me ajuda, Jesus, para que eu venha me blindar daquela pessoa que é usada pelo maligno só para tentar me afetar, para me jogar para baixo, para me entristecer. Me blinda, Jesus. Que essas palavras não entrem no meu coração. Vamos cantar mais um louvor enquanto você fala com Deus aqui, depois nós vamos orar. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Eu vou confiar, eu vou descansar.
apagar muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Oh yeah. O tempo não pode apagar muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, Senhor nosso Deus, nós estamos pedindo, Deus, que o Senhor venha tratar de cada pessoa que está aqui nesta noite, Jesus. Alguns deles têm uma história difícil que o Senhor sabe, Deus. Alguns já foram decepcionados muitas vezes. Outros já sofreram, meu Pai, abusos verbais. Outros tiveram a desvantagem, meu Pai, em casa, de ter um pai difícil, de ter uma mãe difícil, onde eram maltratados, onde eram rejeitados, Deus. Talvez algumas pessoas que estão aqui, meu Pai, são vencedores, que têm suportado tudo e estão de pé mesmo diante de todas as desvantagens que de repente a vida colocou, meu Deus. De repente pessoas que estão aqui que não tiveram um lar, Deus, quando criança. Tinham em casa um campo de batalha e viviam apreensivos cada vez que o pai tinha que chegar em casa, porque sempre presenciou coisas horríveis acontecendo que foram marcando, que foram simplesmente sequelando, meu Pai. E de repente essa pessoa tem essa dificuldade para lidar consigo mesmo, tem essa dificuldade nas suas reações, Deus. Mas nós estamos aqui pedindo que o Senhor venha tratar da gente. Trata dessa alma, trata desse coração, trata dessa pessoa, Deus. Essa pessoa insegura, essa pessoa medrosa, essa pessoa, meu Pai, que tem aquela reação, que acha, meu Deus, para poder se proteger, tem que gritar, tem que brigar, meu Pai, tem que realmente ser agressivo, até mesmo para tentar se proteger, Deus, em nome de Jesus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que venha uma libertação de Deus na alma, na mente, no coração,
Que venhamos aprender a descansar em Deus e deixar Deus dirigir as nossas vidas e nos conduzir, porque vai dar certo quando Ele está no controle da nossa vida. As lutas podem até existirem, mas elas terminam e dão certo, porque Ele é Deus de poder, de milagres, de sinais e de maravilhas. Em nome de Jesus, meu Pai, ajuda essa pessoa que está aqui, que precisa da Tua ajuda, meu Pai. Que venha libertação, que venha paz para esse coração, que venha serenidade do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor tire toda a mágoa, todo o ressentimento, meu Pai, do coração, Deus. As lembranças ruins que fiquem para trás, Deus, e que eles entendam que é um novo tempo, uma nova história que o Senhor está escrevendo. Derrama da sua bênção, Deus, derrama da sua graça sobre a vida dessas pessoas, e que eles aprendam a descansar no Senhor. No nome de Jesus. Amém. Diga que sim comigo. Senhor Jesus, eu estou me colocando nas Tuas mãos. Me dá a Tua paz. Sossega minha alma, Deus. Me faz acreditar. Confiar. Nenhum problema, nenhuma dificuldade vai acabar comigo, porque o Senhor não vai deixar. Problema a gente passa, mas o Senhor nos ensina a vencermos. Me ensina a vencer meus problemas, porque a Tua palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, e só é vencedor aquele que consegue vencer, meu Deus. Contigo eu vou vencer, eu vou superar esses momentos difíceis, superar, meu Pai, essas histórias que me marcaram, Deus, e vou viver em paz, feliz, na direção do Espírito Santo e do Deus da minha vida. Te peço ajuda, meu Deus, o Teu socorro e a Tua bênção sobre mim, no nome de Jesus. Amém? Pai seja convosco. Olha, amém. Vou lembrar você de uma coisa aqui. Talvez você vai para casa hoje e aquela pessoa que provoca você vai provocar você. Olha lá a reação que você vai ter. Porque o diabo, ele é perigoso. Quando ele vê que você está querendo se comprometer com Deus, ele levanta aquela pessoa que te joga para baixo, que te preocupa, que fala uma palavra que realmente desestrutura. Essa pessoa vai falar, mas você tem que saber o seguinte: estou blindado, amém? Você não vai responder nada. Eu já sei que é o maligno que está querendo me desestruturar, porque ele quer fazer com que eu caia, mas eu não vou cair, amém? Aí você fica calado, a pessoa vai até estranhar você. Você vai ficar caladão, de boa. Por quê? Porque Deus vai estar na tua frente para poder resolver para você o que você não pode resolver. Amém? Que Deus te abençoe. Podemos assentar. É?